coisa maravilhosa, né, irmãos? Você está sentindo a presença de Deus, irmãos? Está sentindo mesmo? O negócio está muito forte o que Deus está fazendo nessa noite. Posso falar para vocês isso sem medo de errar, porque eu estou sempre saindo para pregar e tem alguns lugares que é complicado, irmãos. Mas eu estou sentindo a doce presença do Espírito Santo aqui. Então deixa Ele continuar fluindo sobre as nossas vidas. Deixa Ele continuar falando aos nossos corações, amém? Irmãos, foi me dado esse desafio. E eu gosto de desafios. E eu vou pregar, poderia pegar um outro texto, mas eu vou pregar no tema, que é um tema forte, pelo menos para mim. Muito forte. E meu amigo Ébano está ali, ele sabe que eu não gosto de correr de textos difíceis. Então abra sua Bíblia no tema, na divisa, né, desta festa, deste culto, melhor dizendo, dos jovens e adolescentes, que é em Colossenses capítulo 3. Não é isso? Colossenses capítulo 3? E Deus já está falando de forma tremenda aqui, irmãos. Nossa, que coisa maravilhosa. Você só não vai sair daqui alimentado se você não quiser. Colossenses capítulo 3, vamos ler o verso 1, verso 2, verso 3, verso 4 e o verso de número 5. Podemos ler? Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou estar lendo o ímpar e os irmãos os pares. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Os irmãos. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Os irmãos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Embolou aí, vamos de novo. 1, 2, 3. Ô glória! Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Podeis tomar um assento? Eu acompanhei um pouco também, presbítero Marcelo, o culto ontem foi muito forte. Acompanhei um pouco também, coisa linda que o Senhor Jesus fez aqui ontem à noite. E eu louvo a Deus porque estou vendo aqui jovens, adolescentes, na presença de Deus e glorificando a Deus. E o que Deus vai fazer na vida de vocês, se vocês permanecerem, será forte demais. Até porque eu não sou tão velho assim, né? Mas também já fui um adolescente, já fui um jovem, e sei, e quem está me olhando hoje, né, com uma família abençoada, a preta mais linda de Realengo, não ri, é verdade, gente, minha esposa é muito bonita, os filhos maravilhosos, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então eu estou aqui nessa noite para pregar uma palavra para os jovens, adolescentes, mas também para todos que aqui estão presentes. Porque em todos Deus está sendo glorificado nessa noite. E quero também aqui ser sal para a tua vida. Quero ser sal não no sentido de o sal conservar alguns alimentos.
não no sentido apenas de dar sabor a alimentos. Eu quero ser sal nessa noite para gerar sede mais ainda em você. Porque ninguém consegue segurar um jovem adolescente que tem sede de Deus. Ninguém consegue. Não consegue. Pois bem, irmãos, vocês já sabem que o texto que nós lemos não é um texto simples. Não é um texto fácil de se interpretar. Até porque as palavras que nós lemos no capítulo 3, meus jovens e adolescentes, existe um motivo sério para que fosse escrito. Por quê? Essa igreja, a igreja de Colosso, é uma igreja que cresceu muito. Era uma igreja que estava dando muitos frutos. Cá para nós, é impossível em uma igreja onde se ouve o evangelho e o pratica, é impossível esta igreja ou os membros dessa igreja não crescerem. Principalmente espiritualmente, como também emocionalmente, como também fisicamente. E é notório o crescimento desta igreja. Porém, essa igreja, ainda que alguns comentaristas digam que foi o apóstolo Paulo que a fundou, por ele ter um ministério itinerante de fundar obras e constituir presbíteros para que dessem continuidade à obra que ele fundou, tudo deixa bem claro que ele não é o fundador diretamente desta igreja. Porque se você ler a epístola toda, você vai ver falando, eu não pude ter convosco pessoalmente, mas em espírito. Tudo indica que esta igreja foi construída, o resultado desta igreja, do crescimento assombroso. Por quê? Porque Deus deseja que cresçamos em tudo. Então, se não tem crescimento espiritual, se não tem evolução em Deus, alguma coisa está faltando. Paulo vai passar 3 anos em Éfeso, pregando o evangelho. Como que eu disse? O que eu disse que ele é fundador. Depois que ele estabelecia alguém, ele saía, porque ele não era apegado às coisas. E o resultado da pregação na cidade de Éfeso gerou muitos frutos na Ásia. Porque Deus deseja, jovens e adolescentes, que vocês, que nós, venhamos gerar frutos para o Deus dos céus. Você encontra isso de forma explícita em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara que estando em mim, que dá fruto, não corta ela. Limpa. Para que limpar ela? Para que ela produza ainda mais. Mas a vara que estando em mim e não gera frutos, então me faz entender no texto de João capítulo 15, que o Pai espera de nós o que, irmãos? Frutos. Tanto é que ele vai dizer no mesmo capítulo, vós, e ele vai explicar a forma que ele limpa a gente, para a gente crescer, jovens. Em todas as áreas. Ele vai dizer, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra de Jesus, ela te limpa e ela me limpa nessa noite para que geremos mais frutos.
Frutos, muitas das vezes, demonstra dualidade. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer também sobre frutos dignos de arrependimento. E todos os dias precisamos estar dispostos a se arrepender. Porque o arrependimento não é um ato único, é contínuo. Hoje eu precisei me arrepender. Porque não existe caminhada cristã sem arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, confessamos, abandonamos o pecado, Deus trabalha poderosamente no nosso meio. Tem jovens aqui que precisam se arrepender porque é mal criado. Não obedece os pais e a ninguém. Os jovens dessa geração, alguns, já acham que sabem de tudo. Mal sabem eles, bobinhos, não sabem nada. E o inimigo às vezes coloca, vocês já sabem. Vocês são espertos. Uma linguagem de serpente no Bereshit, no Gênesis. Vai ser independente de Deus. Vai seguir os teus sonhos. Calma aí. Os meus sonhos são secundários. Primeiro é os sonhos do Pai para minha vida e para a tua vida. Ele é paro como vaciaio. Quando eu priorizo o sonho dele, ele acha graça e realiza os desejos do nosso coração. Por que eu estou falando isso? Que muita gente chega, Deus, tu tem que realizar meu sonho. Alto lá, ele é o eterno, o Kadosh. Se ele quiser, ele realiza e continua sendo o Senhor. Ao ponto do desrespeito no meio dos pais, está agora pegando um outro nível, estão desrespeitando aquele que está sentado no trono. E tem gente que fala, vocês já ouviram, jovens adolescentes, e fulano brincou com Deus. Eu amo fazer perguntas. Quem brinca com o Eterno? Se um querubim, chamado Lúcifer, querubim, do hebraico querube, guardador, ele era maravilhoso. Se ele foi se levantar contra o Eterno, olha o que aconteceu com ele. Imagine. Funda-se essa igreja, mas não foi Paulo. O resultado do trabalho, o resultado da obediência ao Evangelho. Obediência ao Evangelho sempre vai gerar resultados. Obediência à palavra sempre vai gerar frutos. Sempre. Se então o evangelista vai gerar frutos, qual foi o fruto que gerou? Quando Paulo estava em Éfeso pregando, você ama a palavra de Deus, amém? Você ama a palavra de Deus, amém? Quando Paulo estava em Éfeso, quando ele prega lá durante 3 anos, um homem chamado Epáfras, ao ouvir o evangelho de Deus, através de Paulo, vai ser impactado pelo evangelho. Porque evangelho, irmãos, me desculpe a sinceridade, o evangelho é uma boa notícia de salvação. Quem é que não gosta de uma boa notícia, irmãos? Mas hoje parece que isso não é mais suficiente, falar que Jesus cura, salva e liberta.
Aí entra uma inventação de moda. Eu estou falando mentira aqui, irmãos? Entra uma inventação de moda, como se a palavra de Deus precisasse de filosofias terrenas. Isso aqui é a palavra daquele que disse Isaías, no capítulo 55, verso 11. Olha o Eterno falando na boca de Isaías. Assim será. Toda palavra que sair da minha boca, jovens, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo em que a enviei. Ou seja, se Deus falou, jovem adolescente, que vai fazer algo tremendo na tua vida, pode acreditar. Deus fará. Mas obedeçam à palavra. Israel, se você pegar o mapa, Israel estava tão perto de Canaã, senhores. Tão perto. Se não me falha a memória, era 40 dias, eles chegavam lá. Mas a desobediência ao Eterno fez eles girarem 40 anos. Olha, coisas que iam ser assim. A desobediência dele. Por que durou 40 anos? Fala, por quê? Fala para mim, por quê? Porque Deus precisou tirar os murmuradores e desobedientes. Porque tem gente, eu estou andando por aí pregando, eu estou falando isso. Tem gente que está achando que o Eterno é um ursinho de pelúcia. Eu pego ele, boto aqui, a hora que eu quero eu vou lá e consulto ele, a hora que eu não quero eu não consulto mais, a hora que eu quero ficar perto dele eu fico, a hora que eu não... Não, irmão. Ele é o Eterno. A ele toda honra e toda glória. Antes que houvesse sol ou dia, ele já era. E quem é que pode escapar das mãos dele? Quem? Quem está aqui essa noite conhece os nossos corações. Por isso que eu glorifico a Deus em ver os jovens adolescentes aqui. Porque vocês estão na presença do Eterno. E Ele conhece o futuro. Acredito que os irmãos saibam o que é, qual é a doença do século, né? Ansiedade, depressão, não é isso? O que é ansiedade? É excesso de futuro. Hã? Terapeutas, né? Excesso de futuro. É sofrer antecipadamente. Calma aí. Se eu estou vivendo com um Deus que sabe do futuro, pensa um pouquinho, jovens. Você está na presença de um Deus que sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. E nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 15 segundos. Então não existe essa independência. Porque essa independência foi gerada no Éden e ainda continua sendo uma proposta do diabo. Ah, vai para a igreja para quê? Vai orar para quê? Você já sabe. Só que o Deus que está no futuro e que está no presente, que é onipresente, onisciente, interessante que onisciente é sabedor de tudo de forma antecipada. Ele está aqui essa noite e sabe que tem coisas ruins para acontecer, mas se você estiver com Ele, Ele tem poder para te livrar. Meu Deus, senti um negócio muito forte aqui agora, meu Jesus. Ó Deus, essa fúria, repreenda essa fúria na vida dos jovens, em o nome do Senhor Jesus. Eu senti uma fúria quando eu falei isso. Tem coisas terríveis para acontecer, mas o Eterno continua guardando os seus. Quer dizer então que você está dizendo que o Eterno guarda os dele. E os que não é dele, ele não guarda. Ele livra.
é diferente. Me empresta um celular aí, varão, rapidinho. O ímpio, que não quer Deus, que zomba de Deus, que acha que sabe, o Eterno está dando risada deles, para você entender. O ímpio, aí acontece alguma coisa, aí Deus vai lá, vou ter misericórdia, vou livrar. Livrei. Agora você, que de verdade busca Deus, não só nos momentos fáceis, mas nos momentos difíceis, permanece na fé e no Evangelho, na palavra de Deus, Deus não livra, Deus faz isso. Quem entendeu esse mistério? Quem entendeu? Quem é que pode mexer naquele que está debaixo das asas do Onipotente? Oh, glória a Deus, oh, glória a Jesus. Pode glorificar a Deus aí, irmãos. Pode glorificar a Deus. Deus está te guardando. Deus tinha alguma coisa contra vocês. Deus já está livrando. A igreja de Colossos começa a crescer, jovem. Crescer, 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 crescer. Porque estava com o evangelho genuíno. Evangelho puro. Puro. Mas todo crescimento chama a atenção do inimigo. Por isso que quando nós estamos crescendo muito, Deus está usando, Deus está cantando, tem que dobrar a vigilância. Não é assim? Tem uns que não, né? Que vai falar assim, não, e agora eu prego, agora eu... Ih, coitadinho, sabe de nada. Não, não, quanto mais Deus está usando, mais a gente vai descendo. Quanto Deus, mais a gente vai descendo. Isso chamou a atenção do inimigo. Mas só que o inimigo aqui, contra a igreja, não quis matar os cristãos. Ele introduziu pensamentos. Se tem uma coisa que é forte, são os pensamentos. Fala, por quê, evangelista? Porque pensamento não para. Você fala, para de pensar, tu não consegue. É involuntário, pensa o tempo todo. E ele vai introduzir pensamentos, ideias. Mas quem é que ele vai usar para isso? Ele precisa de alguém. Porque a igreja de Colossos não era só de igreja de judeus que se converteram ao cristianismo, não. A igreja de Colossos era constituída por judeus e gentios. Haviam gregos lá. Porém, quando eles entraram para a igreja, eles não deixaram as filosofias, os pensamentos mundanos. Eles levaram com eles para dentro da igreja e não queriam abrir mão dessas filosofias. O que aconteceu? O cenário perfeito para trazer mistura. Você está entendendo isso aqui, irmão? Por quê? Se eu não posso tirar o evangelho deles, eu vou misturar coisas dentro do evangelho e a eficácia vai acabar. É por isso que tu não vê muita coisa mais que Deus fazia, tu não vê hoje. Quer voltar a ter milagre, libertação, cura, é o evangelho de Cristo e ponto final. Não acrescenta nada. Sem mistura. O que eles fizeram? Eles alteraram, ou seja, adulteraram. Por exemplo, os irmãos que têm carro a gasolina. Se eu chegar a jogar um copinho dessa água aqui, o que acontece com o teu carro? Calma aí. Quer dizer, então, quando ele está com a gasolina, ele desempenha normal como foi criado, correto? Desenvolve bem. Então, quando eu coloco água na gasolina, a gasolina está pura? Ela foi alterada. Quando eu altero, o mecanismo do carro vai entender, opa, isso daqui não está, então não vai desempenhar o máximo.
Vai até andar. Quantos crentes estão acima, capengando? É porque vieram para a igreja e não largaram pensamentos, filosofias e rudimentos do mundo. Aí vive capengando. Agora bota o evangelho de Cristo puro. O evangelho que é, ele veio ao mundo, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, perdoou os nossos pecados. A cédula que era contra nós, ele cravou na cruz e humilhou potestade. Ele vive. Quando o evangelho que é esse, que perdoa, que liberta, que salva e que muda a vida do homem é pregado, o resultado é 100% de vida nova e de caminhada em Deus. Aí o que aconteceu com essa igreja? Deturpou o crescimento dela. Alguma coisa precisava ser feita. Aqui eu quero me direcionar aos jovens e adolescentes. Tomem cuidado com as misturas que oferecem a vocês. Essas misturas atualmente têm vindo muito mais por meios digitais. Tomem muito cuidado com as misturas que é apresentado, que vem disfarçado e que vem com a seguinte frase: não é bem assim. Pode ser da igreja, mas não seja careta não. Vamos ali fumar um negócio, né? Vamos ali tomar um birico-tico. Está querendo misturar as coisas para você. Mas na verdade quem está por trás disso é o diabo, é Satanás. Vocês devem renunciar a essas coisas. Por que você e não Deus? Porque tem coisas que é Deus. E tem coisas que Deus vai esperar uma decisão sua. Porque estão tirando responsabilidade pessoal. É muito fácil eu fazer alguma coisa e falar que foi o diabo. Estão tirando de si a responsabilidade, mas não, você só vai fazer besteira, você só vai beber, fumar, ir para a prostituição, mesmo depois de ouvir a palavra, se você quiser. Porque foi nos dado o poder de decisão. O interessante é que o diabo, quando quis tentar a Cristo, ele levou Cristo para os montes, oferecendo coisas terrenas. Olha esses reinos. Ou seja, ele vai oferecer coisas que são aparentemente, fala, boas. Fala, jovem, para mim, boas. Ele vai oferecer coisas que são aparentemente agradáveis. Mas só que tem um poder conosco. Amém? O poder de decisão. Interessante que essa palavra decisão, ela vem do latim decidere. Esse de que vem antes significa cortar, excluir. Ou seja, quando eu tomo uma decisão, eu corto e excluo outras 100 possibilidades. Porém, a decisão não é uma só, é tomar decisão todos os dias. Hoje eu decido orar e orar. Hoje eu decido ler a Bíblia e ler a Bíblia. Hoje eu decido jejuar e jejuar. Tome a decisão, mantenha-se firme e vai até o fim. Glória a Jesus, vocês estão entendendo, amém? Porque não existe não tomar decisão. Quem aqui já falou, hoje eu não vou tomar essa decisão? Não existe isso. Porque quando tu não toma uma decisão, você já tomou uma decisão de não tomar decisão. Ou seja, estamos tomando decisões o tempo todo. Hoje você decidiu, tomando a melhor decisão para o melhor lugar, de estar na presença do teu Pai. Mas quando tu sair daqui, não tome a decisão para ir para outros lugares, não. Não tome a decisão para fazer outras coisas que não condiz com o Evangelho, não. Permaneça a decisão em Cristo. Oh, glória! Esse problema precisava ser resolvido. Já reparou aquelas pessoas, os jovens que estão crescendo bem? Tu vê que, poxa, nossa, esse jovem, essa jovem, poxa aí,
Pô, está crescendo. Nossa, coisa linda. Aí o diabo precisa misturar alguma coisa naquele crescimento. Aí às vezes ele coloca um amigo. Ou aquela amiguinha. Mas aquela amiguinha é tão agradável. Pô, tu não vai achar que o Zé do Garfo vai estar na amiguinha, não vai. A amiguinha é tão boa, me leva para comer açaí. Aquele amigo é tão legal, me leva para comer batata lá de Marechal Hermes. Aquele amigo é tão legal, mas tu não sabe. Tu não sabe. Ele está vendo, ele está crescendo demais, então eu vou colocar um pessoal meu ali para deturpar. Para falar, não, não vai não. Vamos pro Tchotchomere. Vai ter aquela festinha lá aquela menina, né? Daquele short grandão assim, ó. Aquela menina tem aquele short grandão, vai estar fazendo uma festa lá. Vai lá. Ah, não vai pra igreja não, tu já vai todo dia. Aí você, vou lá. Foi pro laço. Se o laço do passarinheiro está querendo te laçar, se o laço do passarinheiro está querendo te laçar, marcha com o varão, para cortar o laço da sua vida, irmã. Ou seja, se o laço está querendo te pegar, a melhor coisa é andar com Jesus, que é o varão, que é mais valente do que ele. Anda com Jesus, tu vê que os laços são cortados. Mas tem gente que parece que gosta do laço, irmão. Aquele garoto lá é um laço. Como é que eu sei que aquele menino ou aquele namoradinho é um laço? Fala de Jesus para ele. Fala de Jesus para ele. Fala para ele que vamos orar e jejuar. Até porque hoje parece que os valores estão invertidos. Você falar que hoje é da igreja, é virgem, está esperando no Senhor, é obediente aos pais, é ser bobo. Eu não estou entendendo. 23 anos juntos lá com a minha pretinha. 13 anos só de casado. Às vezes a gente fala aí e fala, não, também é assim também não, né? Não pula nem a cerca, não tem nem cerca, irmãos. Não existe nem possibilidade de cerca. Por quê? Porque Deus é o Deus da família e tem que viver de acordo com a palavra. Rapidinho eles, ó. Não é assim? Tu fala que era família, fala que obedece os pais, é o careta. Então o valentão, o espertão é aquele que desobedece agora? Não é? Mas tá aparecendo, não tá? Né? É o sinistrão, bota um boné para trás, começa a andar assim, ó. Aí já acha que... Bota um brinquinho, bota uma caixa... Que agora, né? Agora o som não vai até eles. Agora é a caixa de som, já vai junto, já viu, irmão? Já é o baile móvel, já... Onde ele vai é um baile. Se você não tem condições de ganhá-lo para Jesus, não se aventure, fuja deles, porque tem coisas que temos que fugir e não se aventurar. Ah, não, eu vou namorar com ele, vou levar ele para a igreja. Vai sim. Vai. Qual foi a queda de Acabe, reino do norte? Casar com Jezabel. Tanta mulher de Deus lá, o camarada foi logo pegar a do Baracutaco, irmão. Para quem não sabe quem era Jezabel, Jezabel era uma princesa sirofenícia. Ela era filho de Etibaal. Etibaal era o rei dos Sidones. Etibaal não era monoteísta, adorar o único Deus. Etibaal adorava vários deuses. O que aconteceu com Acabe? Começou a adorar um montão de deuses. Ela pegou ele. O que Deus tem para você vai vir do céu, irmãos. Vai vir do céu. Então o problema tinha que ser resolvido. Deixa eu correr. Meu Deus, era essa hora. Ele vai resolver o problema.
procurando ajuda. O que Epáfras faz? Epáfras é o fundador da igreja de Colossos. O que ele faz? Faz uma viagem até Paulo. Vai lá em Roma. Paulo está preso, aguardando para se apresentar perante César. Epáfras chega lá. Isso não é fofoca não, tá, irmão? Fofoca é ficar falando aí da vida dos outros por aí. Isso aqui é amor e zelo pela obra. Se você vê alguns membros, alguns jovens aqui passando por situações difíceis, venha e conte ao anjo da igreja. Porque às vezes acontecem as coisas e o anjo da igreja não sabe. Aí depois querem cobrar zelo do anjo da igreja, sendo que ele não sabe o que está acontecendo. Epáfras vai lá. Por que Epáfras vai lá? Porque tem problema, irmão, que tem que ser cortado na raiz. Enquanto não se corta na raiz, o problema não é resolvido. Epáfras chega lá e diz: Paulo, está acontecendo isso em Colossos. Está acontecendo aquilo em Colossos. Eu creio que Paulo, um homem muito cheio de Deus, né? Só ouvindo ele assim, ó. Entendi. Está acontecendo isso lá? Tudo bem. Daí que ele vai escrever a carta aos Colossenses. Em uma prisão. E ele vai escrever esta carta em combate à mistura que está tendo lá dentro. Ele não manda tirar as pessoas que estavam causando esse ensino errado. Não. Porque o joio e o trigo tem que crescer junto. Mas chegará uma hora que será arrancado. Quem leva a carta para lá? Não é Epáfras. Porque Epáfras estava cuidando das coisas da igreja. Ou seja, tome cuidado, não fique desocupado, jovens. Porque quando está desocupado, é a hora que Satanás pega. Ocupe a tua cabeça com as coisas celestiais. Não fique desocupado. Está com tédio? Vai lá, pega a Bíblia, vai ler. O interessante, né? Você pode ler qualquer coisa. Pegou a Bíblia. Dá um sono, não dá? Você acha que esse sono é normal? Ele não quer que tu leia o livro sagrado. Mas pega lá no WhatsApp lá, ou no Face. Esse movimento aqui, ele é incrível. Faz esse movimento aqui, ó, muda, ó. Capítulo 1. Capítulo 2. Porque a única forma, jovens, de ter sucesso espiritual, emocional e físico é andando na palavra de Deus. Quem era eu, irmãos? Quem dava nada por mim aí? Às vezes a pessoa fala, na Bíblia isso aí é só Jesus. E eles estavam sendo proféticos, eu nem sabia. Aí esses que falam aí, na vida dele agora é só Jesus, são os que me procuram e dizem, ora por mim, me dá uma palavra. Calma aí. Você falava aquilo de mim, agora tu quer uma palavra? Porque ímpio não procura conselho em ímpio, porque ele sabe que vai fazer a mesma coisa que ele. Mas ele procura o crente. Porque ele sabe, não, aquele ali não vai mentir, é crente de verdade. O ímpio vai mentir para mim, porque tu sabe que o ímpio mente à torta direita. Aquele ali não vai mentir para mim. Mas eu também não estou falando qualquer um, não. Eu estou falando do crente que é cheio, mas cheio do Espírito Santo. Como eu sei que é o crente cheio do Espírito Santo? Você vai ver pelos frutos. Não fica de conversa fiada em esquina. Não fica cantando a mulher dos outros. Não fica por aí fazendo fofoca. Ele vai dando frutos, manifestando o caráter de Cristo. É manso, sabe tratar as pessoas.
Aí eles olham, não, eu não vou perguntar lá aquele cara lá que gosta de tomar aquele álcool, não vou perguntar ao crente. Porque acredite, você ou não, eles estão nos observando e sabem que é a igreja que tem uma palavra de consolo para a vida deles. Quem era eu? Quem era? Mas quando eu passei, eu li isso aqui, pastor. Minha mãe não era nem crente. Não sei se eu falei isso aqui, mas se eu falei, eu vou repetir. Não fazia nada dentro de casa antes de casar. Tem alguém aqui, algum jovem parecido comigo? Fazia nada? Fazia nada. Acho que só eu que não fazia nada, né? Aí eu não fazia nada dentro de casa, não lavava louça, não fazia nada. Aí comecei a caminhar com os homens de Deus. Obrigado, Jesus. Ande com outros jovens de Deus. Obrigado, Jesus me lembrou que lembra eles isso. Comecei a andar. E algumas coisas deles começaram a entrar em mim. Eu já estava chegando em casa, não estava ligando a televisão. Aí, vou ler aqui. E comecei a ler, mesmo sem entender nada. Comecei a ler, parecia que estava tudo em hebraico, aramaico, né? Estou olhando. Aí minha mãe, não vai fazer nada, não? Eu falei, mãe, a senhora nunca reclamou de eu fazer nada. Olha só como é que o negócio é... O negócio é de verdade. Estamos em uma grande batalha espiritual, tem gente brincando. Eu falei, mãe, mas eu nunca... Você nunca reclamou de eu lavar louça? Só quer ficar aí agora lendo esse livro aí. Olha só, irmão. Porque há momentos que ele não consegue se esconder, né, pastor? Já viu? Há momentos que ele não consegue. Tem hora que ele se revela. Eu comecei a perceber que não era a minha mãe ali. Eu falei, esse negócio está acontecendo alguma coisa, esse livro aqui tem um poder muito sério. Está acontecendo alguma coisa. Eu falei, vou dobrar a leitura. Vamos ver o que acontece. Um livro por dia, Mateus em um dia, Marcos no outro. Aí eu comecei a perceber que eu não estava querendo mais ficar na rua. Não queria mais ficar na rua. Não queria, porque a conversa não batia mais. Não tinha mais como. Falei, não. Aí eu comecei um livro atrás do outro. Sabe o que começou a acontecer? Fala, o quê, evangelista? Pisar dentro de casa, a avó cair endemoniada. Eu falei, que isso? Esse livro é de verdade mesmo? Olha só, e comecei a ficar, agora eu vou orar minha tia. Comecei a ficar meio abusado, tu fica meio, né? E agora eu vou orar, vem cá, tia. Eu orei, a tia caiu também. Falei, prima, vem cá, primo, corre não. Vem cá. Orei, prima caiu também. Sabe por quê? Quando o evangelho de verdade encontra um coração aberto, quem está à sua volta vê a transformação e é abençoado. Falei, meu Deus, esse negócio é sério, rapaz. Aí minha mãe foi para Jesus. Falei, esse negócio funciona, mas casou. Eu já estava com a minha pretinha lá, casamos. Falei, nossa, sabe por quê? A palavra de Deus. E aqui eu encerro. Não deu para continuar. Marca uma próxima aí, se Deus tocar o coração de vocês. A palavra de Deus é verdade. Queira outras pessoas ou não. Tudo o que o Eterno falou vai se cumprir. Tudo. A nossa cabeça, os nossos pensamentos, sendo mais específico, é alvo do inferno. Então, blinde a tua mente, os teus pensamentos. Como é que tu quer resultado do céu se só pensa na coisa da terra? Pense nas coisas do alto. Essa palavra pense nas coisas do alto está falando de ação nossa. Eu decido pensar. Não fique pensando nas coisas da carne o tempo todo, porque perece. Mas ele começa dizendo, se vocês ressuscitaram com Cristo, calma aí, se vocês ressuscitaram com Cristo, quer dizer que quem ressuscita, para ressuscitar tem que fazer o quê? Tem que morrer. Ou seja, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer para o ego, morrer para a prostituição, morrer para a mentira. Como é que quer ressuscitar com ele? Sabe por quê? Tem muita gente que ainda só pensa nas coisas da terra, porque ainda não morreu. Mas nessa noite, se você não morreu, é o convite para morrer e ressuscitar com Cristo. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.
É a noite que a espada está afiada para matar a carne e morrer. Aí vão ressuscitar com Cristo. Quando a gente morre, Ele nos ressuscita com Ele. E nos faz pensar nas coisas que são de cima. Aonde Cristo está assentado. É você que decide pensar. É você que vai decidir, ao chegar em casa, se vai pensar nas coisas do alto ou se vai meter logo a mão no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, que não há conteúdo bom lá, mas você sabe que a maioria não é. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Não deu para eu ir como de costume, mas o Espírito Santo sabe. Ele está me dizendo: Alexandre, morra todos os dias. Porque quando nós morremos, Ele nos ressuscita com Ele. Paulo vai dizer: a nossa vida está escondida com Cristo. Meu Deus do céu, eu não sou de pedir glória a Deus, mas se tu entender isso aqui, ele vai dizer: a vossa vida está escondida com Cristo. E quando Ele se revelar, quando Ele se manifestar, vos manifestarei com Ele em glória. Vale a pena morrer. Vira para quem está todo mundo e fala assim: vale a pena morrer. Pega essa espada que é a palavra e se mata hoje. E você vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Vai ter vida na tua casa, vai ter vida no teu casamento, vai ter vida no teu trabalho, vai ter vida aonde você